Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no nosso papo sobre FortiClient AMS e a gente vai entrar finalmente nas configurações que vão nos permitir utilizar o ZTNA em conjunto com o FortiClient e o FortiGate. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns conceitos sobre ZTNA, a gente vai revisar o papel de cada dispositivo no ZTNA e em seguida a gente vai fazer a configuração do FortiGate com o FortiClient AMS. Então se você quer saber mais sobre FortiClient AMS, ZTNA e FortiGate, convido a se inscrever no nosso canal, a gente tem muito conteúdo ainda para disponibilizar para vocês. Mas se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer. Meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Pessoal, antes do vídeo começar, eu queria deixar um recado. A gente tem um grupo do WhatsApp onde a gente troca diversas ideias, a gente se ajuda uns aos outros, passa materiais de estudos e também lá eu deixo todo mundo por dentro de todas as novidades que a gente tem aqui no nosso canal Sec Infra. Então te convido a entrar nele e eu te vejo lá. O link está aqui na descrição. Bom, pessoal, então vamos fazer uma revisão básica de ZTNA antes de mais nada. Então, para a gente implementar um ZTNA completo, a gente vai precisar ter alguns componentes configurados em uma seguinte ordem. Então a gente vai configurar o FortiClient AMS e conectar o FortiGate usando um Fabric Connector. Depois disso, a gente tem que verificar se a conexão com o FortiClient AMS está estabelecida e se a gente está recebendo as Security Posture Tags do FortiClient lá no nosso FortiGate. No FortiGate a gente vai configurar o ZTNA Server. É aqui que a gente vai definir o VIP de acesso ao proxy e também os servidores reais que os clientes vão se conectar. A gente vai configurar uma ZTNA Firewall Policy para permitir esse acesso e a gente vai configurar uma Firewall Policy no modo Full ZTNA para redirecionar o tráfego para o nosso servidor ZTNA. E a gente pode configurar finalmente uma política e um esquema de autenticação. Então a gente pode ver aqui nesse gráfico, né, que a gente vai ter os nossos clientes fora da nossa rede, né, os off-net clients, né, que são conectados através da internet. Eles vão mandar informações de telemetria de ZTNA para o nosso FortiClient AMS. O FortiClient AMS também vai receber, né, dos nossos clientes que estão dentro da nossa rede, né, e o FortiClient AMS ele vai sincronizar essas tags e os certificados com o nosso FortiGate. Então, quando um cliente vem de fora da rede, o FortiGate vai poder forçar, né, a política de ZTNA. Quando o cliente vem de dentro da rede, o FortiGate pode fazer um filtro de IP e MAC através do ZTNA. E dessa forma a gente só vai permitir acesso aos nossos servidores protegidos para clientes que a gente realmente confia, que a gente sabe que estão ok. Então aqui a gente vai ter as funções dos dispositivos. Primeiramente a gente vai ter o FortiClient, né? Então o endpoint de FortiClient ele vai prover algumas informações para o FortiClient AMS quando ele se registra no AMS. Então informações do dispositivo, né? Então detalhes de rede, sistema operacional, modelo e outras informações. Informação do usuário que está logado e a postura de segurança. Então, se ele está dentro ou fora da rede, se ele tem um software antivírus, qual o status de vulnerabilidade e assim por diante. Ele também vai pedir e obter um Device Client Certificate, ou seja, um certificado de dispositivo de cliente através do nosso AMS. O nosso AMS ele vai agir como um Certificate Authority, né, quando a gente registra um dispositivo lá. Então, o cliente ele vai utilizar esse certificado para se identificar com o FortiGate. Então, a função do FortiClient AMS então, vai ser emitir e assinar os certificados de cliente com o UID do FortiClient, o serial number do certificado, né, e o serial number do AMS também. O certificado, então, vai ser sincronizado com o FortiGate. O AMS também vai compartilhar o certificado da CA, né, do Certificate Authority, que o AMS utilizou para emitir esses certificados com o FortiGate. Então, o FortiGate vai poder utilizar isso para verificar, né, os clientes e permitir a autenticação deles. O FortiClient AMS ele vai utilizar regras, né, de tagueamento de postura de segurança para taguear esses endpoints baseados na informação que ele está recebendo de cada endpoint. Essas tags também vão ser compartilhadas com o FortiGate. Já a função do FortiGate, então, ele vai manter uma conexão contínua com o MS Server para sincronizar informações dos dispositivos, incluindo o FortiClient UID, o serial number do certificado, o serial number do AMS, as credenciais do usuário, né, qual que é o usuário, qual o domínio, né,
Informações de rede, então IP e MAC address e o roteamento por FortiGate. E quando a gente tem alguma mudança da informação dos dispositivos, como por exemplo, um cliente que ele estava dentro da rede e foi para fora da rede, ou a sua postura de segurança modificou algo, né? Por exemplo, foi detectada uma vulnerabilidade agora. Então o EMS vai atualizar, né, essas novas informações de dispositivo e vai atualizar o FortiGate também. Daí o daemon WAD do FortiGate vai poder utilizar essa informação quando está processando algum tráfego de ZTNA. A gente pode ver nas configurações do FortiClient EMS, a gente vai ter esse EMS CA Certificate. Então esse daqui é o certificado de autoridade, né? É o CA que o EMS utiliza para gerar os certificados para os nossos clientes. Então a gente não pode confundir, né, esse certificado CA com o certificado lá do web server que a gente utiliza para acessar a interface gráfica e também para encriptografar a conexão entre os dois, né? Então são coisas diferentes. A gente também pode verificar nos endpoints, né, qual que é o serial number, né? Então aqui no ZTNA serial number, a gente vai ter o serial number do certificado que foi emitido para esse dispositivo. Se a gente tiver algum problema, né, esse computador aqui foi comprometido, a gente perdeu acesso, a gente pode revogar, né, esse certificado do cliente para não permitir mais um acesso, né, para não ser mais autorizado. Claro, a gente não pode fazer isso em produção ou num lab, porque senão a gente vai ter que fazer uma nova entrada desse dispositivo no nosso FortiClient EMS. Bom, agora vamos conectar o nosso FortiGate ao EMS. Bom, a gente tem duas opções, né? A gente pode fazer direto aqui no FortiGate, ou a gente pode fazer através do Windows 10. Eu vou fazer direto pelo FortiGate, porque no Windows 10 é muito lento, tá? Então a gente tem uma latência muito alta e é bem ruinzinho de mexer lá dentro. Então só o que for necessário mesmo eu vou fazer por lá. Então a gente vai vir aqui em Security Fabric, a gente vai vir em Fabric Connectors, e aqui a gente vai ter o FortiClient AMS. Vamos dar um Edit. E aqui a gente vai poder fazer a conexão, na verdade, a diversos EMS. Então a gente vai habilitar o EMS1, né? E aqui a gente vai botar um nome. No nosso caso vai ser um FortiClient AMS on-premises. A gente teria a opção também de botar num FortiClient AMS na cloud da própria Fortinet, mas não é o nosso caso. Então, como nome, a gente vai botar AMS1 mesmo. E aqui no domain name a gente vai botar ams.ztnademo.com. A porta vai ser a 443 mesmo. E a gente vai deixar esses dois itens marcados, né? Então, a gente vai dar um OK aqui. Então, vai abrir essa nova janela aqui para a gente verificar o nosso certificado. Pode ver que é aquele certificado, o wildcard que a gente fez na instalação lá, na primeira configuração do nosso EMS. Então, a gente vai aceitar esse certificado aqui, né? O certificado está OK, está o esperado. E agora a gente vai aguardar um pouquinho. Beleza. Se eu tivesse dentro da máquina aqui, eu poderia clicar nesse Authorize e iria abrir essa página aqui do nosso EMS. Obviamente aqui da minha máquina direto não vai funcionar, né? Porque isso aqui é um domínio de teste, né? Que só funciona dentro daquela rede do laboratório. Então agora a gente vai ter que ir lá no nosso Windows 10. Então vamos fechar aqui. E vamos voltar no nosso Windows 10 aqui. Beleza, aqui no nosso Windows 10 eu vou abrir aqui o nosso Edge. E aqui a gente vai ter o nosso FortiClient AMS. Aqui então a gente vai vir em Fabric and Connectors. Vai vir aqui em Fabric Devices. A gente vai expandir aqui Standalone Devices. E aqui a gente vai ter o nosso FortiGate. A gente pode verificar esse serial, né? O final 863. Se a gente vier aqui em Dashboard Status, o serial é final 863 também, no caso do meu laboratório. Aqui então a gente pode vir aqui e dar um autorizar. Beleza, a gente pode dar um refresh aqui e voltar lá no nosso FortiGate. Vamos vir aqui em Security Fabric, Fabric Connectors, vamos dar um Edit aqui, vamos dar um refresh e vamos dar um OK novamente. Agora a gente pode ver que ele está conectado, né? Está verdinho, mas a gente pode verificar de outras formas via CLI também. Então vamos abrir a nossa CLI aqui e a gente pode digitar esse seguinte comando: diagnose, endpoint, FCT, né, de FortiClient, EMS, test connectivity, e a gente vai botar 1. Por que 1? Porque a gente configurou o EMS 1 aqui, né? Então se a gente tivesse configurado o EMS 2, teria que botar 2. Vamos botar 1 aqui. E aqui ele vai dizer que o teste foi bem sucedido. A gente também pode verificar o nosso certificado através aqui da CLI também. Então, FTT EMS Verify 1, né? E aqui a gente vai poder ver que, opa, o certificado já está verificado também. Então, esses comandos aqui podem ser interessantes se você precisar abrir um chamado com a Fortinet, por exemplo, né?
A gente também pode colocar um Diagnose Test Application FCN ACD 2. E aqui a gente vai ter mais algumas informações. Então, confirmado, né? Tá confirmado, é global, sim. Em qual VDOM? Tá na root. Qual que é o serial do FortiClient? Tá aqui o serial. E aqui a gente vai verificar mais algumas informações, como a ZTA Public Key. Beleza. Se você precisar fazer algum debug em tempo real, vai ser Diagnose Debug Application FCNACD-1, Diagnose Debug Enable. Beleza, aqui se a gente der um refresh, provavelmente deve aparecer alguma coisa para nós lá. Ou se a gente der o Test Application aqui, ó, aqui já começou a aparecer algumas coisinhas. A gente der um Test Connection, deve aparecer mais algo, né? Enfim, se você estiver tendo algum problema, você pode utilizar esse comando. Aqui, no caso, a gente quase não tem nenhum tráfego, não vai aparecer muita coisa nesse momento. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Então, a gente fez a configuração aqui da conexão entre o nosso FortiGate e o FortiClient. É uma parte meio rápida, mas a gente também fez uma pequena revisão aí dos papéis aqui de cada dispositivo no ZTNA. Então, nas próximas aulas, a gente vai dar prosseguimento ali as configurações de ZTNA aqui no nosso FortiClient. Então, um abraço, pessoal. Até mais.